Agora tá. Então, falamos do uso clínico do beta-bloqueador, angina de peito, né? Porque reduz força e frequência cardíaca, automaticamente reduz o consumo de oxigênio, aliviando a angina. A redução do débito, atividade antihipertensiva, redução de débito por bloquear o beta-1, reduzindo força e frequência, reduzindo o débito. E redução da atividade da renina, que reduz angiotensina 2 e reduz aldosterona. Automaticamente também reduz a pressão arterial. Muito bem. Terceiro mecanismo, bloqueio de beta pré-sináptico. Lembrando que os receptores pré-sinápticos, o alfa reduz noradrenalina, beta aumenta noradrenalina. E o importante, que tanto alfa quanto beta trabalham juntos, o pré-sináptico, apenas o pré. Então, se eu bloquear o beta pré, automaticamente vai sobressair a ação do alfa pré. Então, ao bloquear o beta pré, eu vou ter uma ação do alfa pré. E eu vou ter redução de noradrenalina em todas as sinapses adrenérgicas. Ok? E se eu tenho redução de noradrenalina em todas as sinapses adrenérgicas, eu estou tendo redução também na sinapse onde existe alfa, que é onde? Nos vasos. Então, ao bloquear o beta pré, eu reduzo nora, eu reduzo a ação de alfa. Consequentemente, eu vou ter uma vasodilatação, diminuindo a pressão arterial. Beleza, tudo bem. E quarto e último mecanismo antihipertensivo dos bloqueadores beta é o estímulo na secreção de prostaglandinas, principalmente a nível renal. Então, ao bloquear beta, eu tenho aí um aumento de prostaglandinas, principalmente a nível renal, e essas prostaglandinas são vasodilatadoras. Então, elas vão dilatar, vai chegar mais sangue, aumentando a perfusão renal, aumentando a taxa de filtração, aumentando a excreção de líquidos. Isso também reduz a pressão arterial. Beleza? Muito bem. Alguma dúvida nesses mecanismos antihipertensivos dos bloqueadores beta? Não, professor. Uma outra indicação dos bloqueadores beta é o glaucoma. Nós temos um fármaco que é o timolol, ou timopitol, que é bastante usado em forma de colírio, né? É o seguinte, nós temos a frente do olho, né, a pupila, e nós temos mais ou menos ao meio o cristalino. Depois, então, da pupila até o cristalino, nós temos aqui um líquido, aqui dentro, que é chamado de humor aquoso. Do cristalino até a retina, que fica no fundo do nosso olho, né, nós temos um outro líquido, que é o humor vítreo. Muito bem. O humor aquoso,
ele é sintetizado constantemente e drenado por umas trabéculas, né, para que não tenha excesso, e mantendo uma pressão dentro do globo ocular, a pressão praticamente constante. Esse humor aquoso, ele é sintetizado e drenado para que ele passe pelo cristalino e ele serve como para limpar esse cristalino, para remover o excesso de células mortas, essas coisas todas, né? Quando eu não tenho uma boa a limpeza, ou quando com a idade, né, sempre vai sobrando resíduo, né? Aí vai impregnando no cristalino e forma o que a gente chama de catarata, né? E isso acaba atrapalhando a visão. Bem, esse humor, ele é drenado, tá, por umas trabéculas, e essas trabéculas, elas são controladas, a drenagem, por um músculo, tá, que é o músculo ciliar. Esse músculo, ele, quando ele se contrai, ele abre esse espaço e por esse espaço drena esse humor, aliviando a pressão dentro do olho. Esse músculo ciliar, tá, ele precisa ser ele precisa se manter contraído, tá, para que haja a drenagem. Só que quem faz a contração, esse músculo ciliar, tá, é a miose. Miose. Quando a pupila, ela se contrai, a hora que ela se contrai, ela arrasta esse músculo ciliar, abrindo esse espaço. Para que haja a miose, tá, a pupila, eu tenho vários músculos, e esses músculos têm inervação simpática e parasimpática. Quem faz miose é o parasimpático. E quem faz a midríase é o simpático. Desculpa, quem faz a miose é o parasimpático e quem faz a midríase é o simpático. Então, eu preciso ter miose para que o músculo ciliar se contraia e abra a trabécula e extravase líquido. Então, eu tenho que bloquear a atividade adrenérgica. Eu bloqueando a atividade adrenérgica da pupila, bloqueando esses receptores beta, eu vou ter uma contração pupilar. E aí esse músculo ele se abre. E aí eu extravaso o líquido. Por isso que eu uso o bloqueador beta no glaucoma. Ficou confuso? Ficou meio confuso, professor. Ficou um pouquinho. Carinhosamente, tudo funciona com muito carinho. Vamos lá. Não sei se eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Se aparece aqui. Tá. Não está aqui, então não adianta. Vamos lá. A pupila, né, é redondinha e tem músculos circulares que são inervados pelo parasimpático
e músculos radiais, que são inervados pelo simpático. Quando eu tenho estímulo simpático, a musculatura radial ela se contrai e, contraindo, ela abre a pupila. Então, nós estamos tendo uma dilatação. Eu chamo isso de midríase. Tudo bem até aí? Quem faz isso? Simpático. Através de receptores alfa e beta. Principalmente beta. Tudo bem até aí? O músculo circular, quando ele se contrai, ele fecha a pupila. Aí eu tenho o que a gente chama de miose. Quem faz isso? Parasimpático. Receptores muscarínicos. Tudo bem? Então, midríase, abertura, simpático. Beta. Miose, fechamento, o parasimpático, muscarínico. Ok? Muito bem. Atrás da pupila, eu tenho um líquido, que é o humor aquoso. E eu tenho o cristalino. Esse humor aquoso fica entre a pupila e o cristalino. E ele serve para limpar esse cristalino. Só que ele precisa ser drenado, para que não acumule líquido, porque o acúmulo dele eleva a pressão dentro do olho, o que eu chamo de glaucoma. Tudo bem? Muito bem. Para escapar esse líquido, o músculo ciliar, ele precisa se contrair. A hora que esse músculo se contrai, abre um canalzinho, que eu chamo de intrabécula, e o líquido, ele é drenado. Ok? Isso é fisiológico, mas tem pacientes que têm alguma disfunção ocular e o ciliar, ele fica quase que grudado aqui ao cristalino, não deixando abertura para que haja a drenagem do líquido. Então, essa pessoa, por dificuldade de drenagem, acaba tendo o aumento do líquido dentro do olho, aumentando a pressão, o que eu chamo de glaucoma. Tudo bem? Até aí? Tudo simples. Muito bem. Como é que eu posso abrir esse canal? Como é que eu posso contrair esse músculo ciliar? É promovendo miose. Miose. É eu fechando um pouco a pupila. Certo? A hora que eu gero a miose, o músculo, ele abre, ele contrai. Ok? Como é que eu posso provocar miose? De duas formas. Ou bloqueando o simpático, aí o bloqueio de simpático perde a contração, perde a abertura, né, quer dizer, e sobressai a contração, e aí eu tenho miose. Então, se eu bloquear o simpático, eu tenho miose. Uma outra forma de eu provocar a miose é eu estimulando o parasimpático, estimulando o muscarínico, também vou ter miose. Só que quando eu estimulo o muscarínico, a gente vai ver na nossa próxima aula, eu tenho mais efeitos adversos. Se eu usar um bloqueador beta e apenas bloquear o simpático a nível ocular, tá, os efeitos são menores. Eu gero a miose, eu abro aqui essas trabéculas, gerando pouquíssimos efeitos adversos. Por isso que a gente usa o timolol no
é glaucoma, para bloquear o beta, o pilar, levar a miose e abrir as trabéculas. Deu para entender? É melhor agora? Agora deu sim, prof. Obrigada. Ainda tem alguma dúvida, gente? Só perguntar, por favor. Beleza? Bom, arritmias cardíacas. Os bloqueadores betas também são antiarrítmicos, né? A gente usa eles como antiarrítmicos. Existem vários tipos de arritmia, existem vários tipos de antiarrítmicos. Os bloqueadores beta entram aí em uma classificação de antiarrítmico. Não interessa para nós a classificação, mas a gente sabe que pode ser usado como antiarrítmico. Só isso basta. Bom, redução da mortalidade após infarto do miocárdio. Gente, todo paciente infartado, ele vai usar um bloqueador beta. Precisa usar um bloqueador beta. Quando ocorre o infarto, tá? O infarto leva a uma lesão em alguma área do músculo cardíaco. E o nosso centro vasomotor, ele entende que se houve a lesão, houve por falta de circulação, o que é correto. Mas ele não sabe o que levou aquilo lá. E ele acha, o nosso centro vasomotor acha que para corrigir, para aumentar a circulação, eu tenho que aumentar o trabalho cardíaco, dando mais contração, mais força e mais frequência, eu vou mandar mais sangue para as coronárias, mandando mais sangue lá para aquela área que está com isquemia. Só que ele não faz a leitura de que o que está acontecendo é um infarto e que deve ter alguma lesão, alguma obstrução. E ao estimular o trabalho cardíaco, ele vai forçar o quê? O coração a gastar mais. Se o coração já está infartado por falta de oxigênio, a hora que aumenta o trabalho cardíaco, esse coração infarta a segunda vez. E na segunda vez pode ser fatal. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer no infarto é bloquear beta. É bloquear essa resposta do nosso organismo frente ao infarto. O que nós precisamos é poupar o coração, é diminuir a frequência, diminuir a força, para que ele fique bem calmo, bem tranquilo, reduzindo ao máximo o consumo de oxigênio. Por isso que o bloqueador beta, ele reduz a mortalidade, porque ele entra aí reduzindo esse trabalho cardíaco, o pós-infarto, e evitando a morte. Então, pacientes infartados vão usar um bloqueador beta, porque ele vai precisar dessa redução de contratilidade o resto da vida. Poupar o coração. Ok? Tudo bem? Tudo bem, prof. O bloqueador beta, ele também está sendo bastante utilizado como preventivo de crises de enxaqueca. Prevenção na enxaqueca. O que alguns autores tentam explicar o mecanismo disso da seguinte forma: que existe uma microcirculação periférica
microcirculação periférica, e que essa microcirculação, os receptores são beta 2. E beta 2 são vasodilatadores. E a enxaqueca, ela começa com uma vasodilatação cerebral, né? Então, ao usar aí um bloqueador beta, mas nesse caso não tem que ser o que a gente usa, né, como um preventivo, é o propanolol, que é um bloqueador inespecífico. Outro bloqueador não adianta, é o propanolol. Então, você acaba bloqueando os receptores beta, inclusive esses beta 2, e aí você tem essa vasoconstricção periférica. Então, você, com a vasoconstricção periférica, você evita o início da enxaqueca. Então, muitos neurologistas estão usando o propanolol e tem dado bastante resultado para a prevenção de crises de enxaqueca. Ok? Uma outra indicação é tremor não parkinsoniano. Tremor não parkinsoniano. É o que a gente chama de tremor essencial. É um tremor proveniente do centro. A pessoa treme. Só que é diferente do Parkinson. O Parkinson, você treme, né, em repouso. Está em repouso, está tremendo. A hora que você vai fazer alguma atividade, você vai pegar alguma coisa, o tremor para. O tremor essencial, não. É o contrário. Em repouso, ele não treme. Mas a hora que você vai pegar alguma coisa, você treme ao ponto de não conseguir pegar. Certo? O Parkinson, você consegue fazer a manobra. Você consegue pôr o dedo na ponta do nariz. O tremor essencial, você não consegue. Então, é um teste que a gente faz. Ele vem aqui e começa a tremer, tremer, tremer. Você não consegue pôr, certo? Aqui. Você treme. Então, para esse tipo de tremor, não parkinsoniano, o tremor essencial, o bloqueador beta também tem que ser propanolol, que ele é um bloqueador beta inespecífico e lipossolúvel. Ok? Tudo bem, gente? Tudo sim, prof. Muito bem. Um outro tipo de uso do bloqueador beta é a ansiedade. Tá? Ansiedade. Mas a ansiedade, aquele tipo de ansiedade que a gente diz pré alguma coisa, né? Uma ansiedade pré-exposição em público, uma ansiedade pré-prova, pré-concurso, né? Entrevista. Então, esse tipo de ansiedade, tá? Que a gente acaba sendo bastante utilizado o propanolol. Evidentemente, é o propanolol também, tá, gente? E por que funciona com esse tipo de ansiedade? Porque ele tira esses tremores periféricos que a ansiedade dá, ele tira aquele aperto do peito, né? Aquela sensação que o coração quer sair pela boca, né? Então ele acaba te aliviando, te tranquilizando. Então, para esse tipo de ansiedade, né? Quando você vai, vamos supor, fazer uma entrevista, você vai se expor, né? Vai apresentar um seminário, né? Tá lá tremendo, o propanolol, ele é excelente para isso.
Evidentemente, temos que tomar o cuidado, né, para o paciente asmático. O paciente asmático não pode fazer uso do propanolol, ele pode entrar em crise, ok? Sempre sabendo disso, pelo amor de Deus. Um outro uso, uma outra é o emprego clínico, é manifestações do hipertiroidismo. Manifestações do hipertiroidismo. Pacientes que têm hipertiroidismo acaba tendo uma sensibilização de receptores beta. O hipertiroidismo leva a uma sensibilização de receptores beta. Tá? E aí, essa sensibilização de receptores beta acaba te levando a um aumento da atividade cardíaca, tremores, taquicardia, né? Então, esses pacientes com hipertiroidismo podem fazer uso do propanolol também para combater essas manifestações do hipertiroidismo. Ok? Alguma dúvida, gente, até aí? Beleza? Por enquanto, não, prof. Refluxo gastroesofágico também pode ter uma aplicação clínica para aí, né? Não é muito comum a gente usar, mas pode ser usado. O do esôfago para o estômago, tá? Que não é pylori, é cárdia, tem um músculo circular, tá? Músculo circular, que esses músculos é que controla a abertura e o fechamento do esfíncter gastroesofágico. E a musculatura, os receptores da musculatura é beta 2. E o beta 2, ele é o quê? Relaxante. Então, quando a pessoa tem refluxo, se usar um propanolol, você bloqueia esses beta 2, tá? E aí o músculo do esfíncter, pela perda de beta 2, ele passa a se contrair mais, ele fica mais contraído. E ao se contrair, evita o refluxo. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo, prof. Muito bem. A nível de metabolismo. Gente, eu vou pedir aqueles 2 minutinhos para vocês agora, tá? Só um minutinho, por favor. Eu vou abrir a loja lá embaixo para os funcionários. Puxa.
Gente, alguém viu a minha chave por aí? Achei. Oh, Jesus Cristo. Desculpa, gente, eu não achava a chave. A gente chega meio dormindo aqui cedo. Desculpa. Muito bem, gente. A nível de metabolismo. Hipoglicemia em pacientes tratados com insulina. Não sei se eu já falei isso com vocês, mas o paciente, quando ele recebe insulina, ele tem uma tendência a ter uma hipoglicemia. E essa hipo, ela é revertida com a quebra, o glicogênio, né, em glicose, principalmente a nível de fígado e músculos, né? Então, é feito, né, essa quebra, e aí é reposto a glicose. Muito bem. Quando se usa o bloqueador beta, em que você faz o uso da insulina, né, e você tem uma queda da glicemia, a hora que você vai ter essa quebra ao glicogênio, quem faz isso são receptores adrenérgicos. O beta, ele entra nessa atividade. E aí o beta está bloqueado. Você não consegue ter a reposição. E aí o paciente entra numa hipoglicemia. Tá? O que mais aí? Quando o paciente entra nesse estado de hipoglicemia, nós temos mecanismos de alerta que avisa que o paciente está entrando em hipoglicemia, como taquicardia, tremores, né? Pois bem, se o paciente está usando um bloqueador beta, além dele entrar nessa hipoglicemia, ele não vai ter esses mecanismos de alerta. Ele não vai ter quem alertá-lo. Ele não vai ter ataque cardíaco, porque o beta-1 está bloqueado. Ele não vai ter tremores, né, porque o beta da musculatura também está bloqueado.
então você acaba tendo aí uma hipoglicemia, o paciente mergulha numa hipoglicemia e não percebe. Isso é perigoso. Se ele está na rua, ele cai, se ele está dirigindo, ele desmaia, provoca um acidente. Então, esses pacientes tratados com insulina, tá, não devem usar o bloqueador beta. Se usar com muito cuidado. Ok? Muito bem. Agora, no paciente normal, o paciente que não tem diabetes, o paciente que não usa insulina, fazendo uso de um bloqueador beta, de forma crônica, esse paciente pode vir a ter uma hiperglicemia. Veja que agora é o inverso, hiper. E por quê? Pelo bloqueio de beta no pâncreas. Quando se bloqueia o beta no pâncreas, você acaba tendo um aumento da atividade de alfa no pâncreas. E alfa no pâncreas diminui insulina. Então, aí você acaba tendo aumento de glicemia. Tudo isso precisa ser controlado quando se usa esses fármacos, certo? Então, o bloqueador beta bloqueia o beta pancreático, onde sobressai alfa, reduzindo a insulina. Tudo bem, gente? Em pacientes com risco a hipoglicemia, a administração dos bloqueadores beta é perigoso. É perigoso por aquilo que eu falei, né? Que bloqueia o alerta. O paciente ele não percebe. E aí ele pode entrar numa hipo e desmaiar, provocar acidente e tudo mais. Ok? Muito bem. Efeitos colaterais dos bloqueadores beta. Gente, o bloqueador beta, tá, ele pode provocar uma insuficiência cardíaca, porque você está lá bloqueando o beta, você está bloqueando a força de contratilidade, você está bloqueando, né, a frequência cardíaca. Você pode provocar um bloqueio atrioventricular, né, a condução do estímulo do átrio para o ventrículo é estimulado pelos receptores beta, né, o beta que estimula a frequência cardíaca. O bloqueio de beta pode bloquear essa condução. Vasoconstricção periférica, né? Essa vasoconstricção periférica. Lembra aqueles vasos periféricos, né? Onde tem o beta-2, né? E o bloqueio desse beta-2 gera vasoconstricção, que a gente usa isso para explicar o efeito da enxaqueca, né? O broncoespasmo, o beta-2 pulmonar, você utilizando, né, o bloqueador beta, você vai bloquear o beta-2 do músculo liso bronquiolar, provocando um broncoespasmo. Bradicardia, a mesma coisa, né? O bloqueio de beta-1 cardíaco, você gera aí a bradicardia. Hipoglicemia, a gente já explicou agora há pouco, né? Só para pacientes que fazem uso de insulina. Quem não usa insulina e não está aí, leva a hiperglicemia. Ok? Hipotensão, sim, ele é um antihipertensivo, né? Então, pode gerar uma hipotensão. Fadiga, o estado de fadiga é em razão
daquele estado de bloqueio de beta 2 dos vasos, né, da musculatura. E esse bloqueio de vasos, né, da musculatura esquelética, que é o predomínio de beta 2, você acaba tendo uma vasoconstricção, diminuindo a circulação, né, dos músculos. E aí você pode gerar essa fadiga por falta de circulação nos músculos. Pesadelos. Gente, o bloqueador beta, especialmente o propanolol, tá? Propanolol, que é lipossolúvel, ele chega até o nosso cérebro e ele provoca insônia e pesadelos. Só que essa insônia e esse pesadelo, a gente não consegue, assim, explicar o porquê disso, né? Não se explica. Mas a gente sabe que gera aí esse aumento. Vem cá, Barão. Vem cá, meu mundo. Oh, meu Deus do céu, eu estou recebendo a visita aqui de um príncipe. Oh, meu Deus, você estava com saudade de você, meu amor? E sim. Oh, minha coisa linda. Minha lindeza. Vai brincar com a Duda, vai? Vai brincar com a Duda. Então, gente, esses pesadelos, tá? A gente não consegue explicar. Quando o paciente entra muito em estado de pesadelo, insônia, tal, que isso atrapalhe, né? É aconselhável substituir o bloqueador beta por algum que tenha a característica mais de hidrossolubilidade, tá? Seja mais hidrossolúvel. Ok? Vocês estão aí ainda? Sim, Às vezes eu tenho a impressão que eu estou aqui falando para as paredes só. Não, prof, estamos aqui. Sei não. Muito bem. Cuidados e possíveis efeitos clínicos. Gente, os bloqueadores beta, eles não podem ser suspensos, tá? De forma abrupta. Eles não podem. E por que não? Porque ao usar um bloqueador beta, o que acontece quando você bloqueia um receptor beta? Você vai ter a sensibilização de receptores beta. Então, você passa a ter um aumento grande de receptores beta, né? Então, se você suspender o tratamento, a administração de forma abrupta, você corre um perigo de ter uma angina de peito, arritmia, porque você passa a ter um aumento muito grande de receptores beta e livres, e isso pode ser perigoso. Ok? Tudo bem? Inibição da eosinopenia, induzida por adrenalina, agregação, isso é menos preocupante, tá? Isso aqui pode acontecer. Você pode ter uma inibição da mobilização das gorduras, porque a gente já viu, vocês lembram que
que nós temos, né, receptores beta-3 a nível e tecido adiposo, né? Então, a gente acaba tendo aqui, e o B3, o beta-3 a nível de tecido adiposo, ele faz o quê? É lipólise. Então, ao bloquear os receptores beta, você pode perder essa quebra de gordura. Diminuição do fluxo lacrimal também. Isso aqui não... tem pessoas que usam o bloqueador beta e reclamam muito que os olhos ficam secos e tal, né, porque há uma diminuição dessa irrigação. Mas só isso só. Ok? Gente, alguma dúvida quanto a essa parte adrenérgica? Tudo certo, prof. Nenhuma Oi? dúvida por enquanto. Tudo certo? Tudo certo. Certo. Beleza, então. Muito bem, gente. Então, essa parte de adrenérgico, nós encerramos, tá? Agonista alfa, agonista beta, antagonista alfa, antagonista beta. A nossa prova está marcada para a semana que vem. É isso? Sim, prof. Eu ia pôr um caso clínico, mas... gente, eu vou pôr um caso clínico de adrenérgico, tá? Para vocês verem, para vocês tentarem resolver, tá? Se não souberem alguma coisa, não se preocupem, tá bom? E depois da prova a gente faz a correção desse caso clínico. Ok? Tudo bem? Eu não vou entrar em colinérgico hoje, tá? Eu vou deixar mais tranquilo, a gente está com a matéria bem adiantada, então eu vou deixar, vou parar por aqui para a gente ir com mais calma. Ok? Então agora eu vou parar a aula e eu vou colocar o caso clínico. Ok?